E o IRDM11 divulgou mais um relatório e teve um aumento de 10% no seu resultado. Galera, hoje a gente vai falar tudo desse fundo que é enorme, tem mais de 3 bilhões de patrimônio e tem boas perspectivas com base nesse aumento de resultado. Então, se esse conteúdo te ajudar, fizer sentido para você, não se esquece de me ajudar também, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e se você quiser também, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Pessoal, vem aqui comigo então. Estamos aqui para falar do IRDM, que divulgou recentemente o seu relatório. Mas antes de tudo, eu quero comentar algumas informações, alguns números aqui, e a gente vai fazer algumas projeções para esse fundo antes do relatório, tá? Bom, o fundo hoje está custando na casa dos R$ 78,25. Ele teve uma forte desvalorização aí nos últimos 12 meses, inclusive, deixa eu pesquisar aqui. Ó, nos últimos 12 meses, então, foi mais ou menos aí 21% de queda, tá? Mas o fundo ele já subiu, já caiu. Olha, ele teve inclusive na faixa aí dos quase 100, né, praticamente R$ 150, R$ 152, tá? Então assim, é um fundo que oscilou bastante. Mas isso, claro, tem uma explicação muito óbvia para isso e eu vou, né, explicar para vocês ao longo desse vídeo por que dessa correção tão forte, tanto para cima quanto para baixo, com o IRDM, beleza? Nos últimos 12 meses pagou 13% de dividend yield. Claro que isso aqui está distorcido um pouquinho para cima por conta dessa desvalorização aqui, mas de qualquer forma não deixa de ser um fundo interessante para você poder investir. O último rendimento dele aí foi de 80 centavos, data do pagamento aí foi do dia 18 e a data com foi dia 10. Beleza? Então vamos aqui para o relatório do fundo, comentário mensal. O rendimento distribuído referente ao mês de setembro foi de 80 centavos por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda a 111% do CDI. Então não é aquelas coisas, tá? Ainda mais falando aqui de uma remuneração bruta. Mas, como eu falei para vocês, agora ele está começando ali, né, a querer melhorar e eu vou explicar. No mês de setembro, ainda foi observado o efeito da deflação nos ativos. Então, isso aqui é a principal, é o ponto-chave aqui do IRDM. Né? A gente teve alguns períodos de deflação, isso impacta muito, né? Principalmente fundos aí que são indexados ao IPCA, como é o caso do IRDM. Então, como a gente está vendo uma perspectiva de IPCA voltando aos níveis normais, a gente espera que o IRDM consiga melhorar também os seus resultados. A carteira de CRI deste fundo consiste em 126 ativos, é uma carteira gigantesca, cuja correção monetária está vinculada a índices de preço. Então é isso, né? Correção monetária, deflação, tudo isso impacta o IRDM. No resultado referente ao mês de referência, 31 desses ativos ainda foram afetados pela deflação. Dessa forma, é possível deduzir que a janela de correção monetária mais punitiva para os rendimentos do fundo pode ter passado. Essa aqui é a palavra-chave. Então, se passou de fato, a expectativa é que o resultado melhore e tenha mais rendimentos. É importante notar que o fundo ainda detém um saldo de correção monetária acumulado em alguns ativos, totalizando cerca de 12 milhões. Pouca coisa, né? O que pode ajudar a atenuar o impacto de uma inflação mais baixa nos rendimentos futuros. Além da política de retenção de rendimentos divulgada em maio de 2023, então eles mudaram isso aqui, né? Eles passaram agora a fazer ali uma gordurinha para poder distribuir em alguns meses mais fracos, então eles retêm em alguns meses para poder distribuir quando precisar, tá? Então isso é interessante, eu particularmente gosto assim. A gestão informa que referente ao mês de setembro, o fundo recebeu uma quantia de 563 mil, fruto de pagamentos de juros e ou amortizações oriundos de operações que estão em reestruturação ou que foram recentemente reestruturadas. Como a continuação desse fluxo financeiro ainda é incerta para o futuro próximo, foi decidido que por hora, né, e até que esses casos tenham uma maior previsibilidade quanto às suas respectivas entradas financeiras, por conservadorismo, isso é bom, também por reter este valor. Apesar de prejudicar o rendimento atual distribuído, a gestão acredita que essa decisão favorece o fundo a médio e longo prazo. Beleza. Galera, fundozinho aí, né, interessante, fundo que cobra, se a gente for ver aqui, ó, somar, dá 1% de taxa, tá, de gestão e administração, não tem taxa de performance, como eu falei, é um fundo gigantesco, aqui não está mostrando, mas é um fundo aí de 3,1 bilhões
de patrimônio, tá? Um valor de mercado aí de 2,8, né? Ele está com PVP de 0,90, caiu um pouquinho por conta dessa queda aí nos últimos 12 meses. É uma base de cotistas de quase 300 mil, então é um fundo interessante, tá? Carteira do fundo, como a gente viu, 126 ativos, né? Muita coisa na carteira, ainda mais para você poder analisar. A gente pode ver, né, que o fundo aí tem quase 5% em caixa, tá? 4,82 é caixa. O restante são os ativos, né? É bastante coisa, como eu falei para vocês. Então, assim, fica difícil da gente falar caso a caso aqui. Mas, de maneira geral, são ativos ok, né? Não são ativos, assim, tão seguros, mas diria que seria ali um risco mediano, né? Não é um risco tão elevado como alguns outros fundos imobiliários de papel, tá? E a concentração dele também é baixa, né? Se a gente for olhar aqui, né? A não ser esses primeiros aqui, mas depois, olha só, é bem menos que 1%. Então, a concentração de cada CRI em relação ao patrimônio do fundo é pequena, né? Isso é bom porque se um der problema, vai dar um problema menor, tá? Então, isso é interessante. Ele tem aí também fundos de renda fixa, né, na carteira, que se somam aí 3,8%. Temos também aí fundos imobiliários, ó, RBHY, Deva 11, SPVJ, Game 11, Tegar, Canip, Tord, HCTR, URPR. Enfim, são fundos bastante conhecidos, inclusive eu acho interessante, né, o fundo coloca aqui o custo médio de aquisição de cada fundo que ele tem. Então, assim, se você quiser, você pode dar uma olhada. Joga lá, por exemplo, vamos ver aqui, ó, Deva 11. Ele está, então, com custo médio de 101,34. Deva 11, ó, ele está tendo um baita prejuízo. Quem não tá também, né? Deva 11 caiu pra caramba, então, assim, é só para você entender, né? Você pega um fundo aqui aleatório, né, o RPR, você vai lá e dá uma olhada se ele está tendo lucro ou prejuízo. É claro que aqui, pelo que eu tô vendo aqui na maioria, ele está tendo prejuízo, né? Se a gente for ver. Mas a ideia do fundo, quando ele investe, ó, ele tem quase 20% aí em fundos imobiliários na carteira. A ideia de ter fundos, tá? Quando o fundo investe em outro fundo, a não ser que seja um fundo de fundos, mas ele tem aí geralmente uma estratégia de necessidade de capital de giro, tá? Ou também para poder receber rendimentos mensais. Então, assim, ele não investe em fundos porque ele é um fundo de fundos, mas simplesmente porque ele visa uma estratégia de capital de giro, alguma coisa nesse sentido. Se ele precisar, ele vende alguns desses fundos aqui e faz alguma coisa com o dinheiro, tá? É basicamente isso, é uma lógica, né, simplista, mas é assim que funciona. Distribuição da carteira, 71% são CRIs, 19%, como a gente viu, são fundos imobiliários. Ele tem uma parcela até relevante aí de caixa, quase 5%, e tem 3,8% de fundos de renda fixa. A distribuição da carteira dele, pessoal, é bem tranquila, tá? Ele não tem aí uma concentração muito grande, eu diria, em várias coisas, né? Ele tem uma distribuição muito boa. Inclusive, a gente pode ver, né, esse percentual de fundos imobiliários aqui, ele está bem dividido. São vários fundos que ele tem na carteira. Então, é 20%, mas são vários fundos. Então, isso é muito interessante também. Indexador, como a gente viu, IPCA é a maior parte. Por isso que, quando temos deflação, geralmente o IRDM acaba sofrendo, tá? Então é assim que funciona. A gente tem também aí, né, outros fundos de renda fixa, temos CDI+, temos CDI, enfim, mas a maioria, né, é aqui o IPCA, como a gente viu. Distribuição por setor, né, real estate aqui é o maior, energia, papel, logística, governo, né, que é o próprio caixa, isso aqui é o caixa do fundo, varejo, então assim, tem uma distribuição boa, né, apesar de ter uma concentração obviamente muito grande em real estate, mas é o que faz o fundo ser um pouco mais seguro, tá? Real estate geralmente é mais tranquilo. Movimentação do mês. O fundo então fez aí 4 vendas e 2 compras, tá? E fez algumas operações aí também com fundos, né, de vendas. Vendeu aí o HREC e o RBFF11, tá? Manutenção aí de capital mesmo, tá? Nada demais. Operações, aqui são as operações inadimplentes, tá? Gramados Parques, WM, como vocês já conhecem, né? Toda essa lorota aqui. Mas assim, como eu falei para vocês, são poucas operações que estão inadimplentes,
né? Por isso que é bom essa diversificação e por isso que é bom o fundo não ter uma concentração grande em cada um desses CRIs, porque se der problema, dá um problema menor, né? Então, aqui a gente tem a expectativa de geração de caixa, né? A maioria a gente pode ver que vai ser acima de 6 meses, pelo menos, tá? Então, assim, é isso, né, galera? Não tem muito o que ficar preocupando com esses que estão inadimplentes, desde que, né, não tenham mais inadimplentes e desde que isso aqui seja resolvido aí num futuro próximo. Resultado mensal, como eu comentei com vocês, aqui na receita, né, melhor dizendo, aqui no resultado caixa do fundo, a gente pode ver que teve um aumento aí de 3 milhões, mais ou menos, né, cerca de 10% praticamente aí. Então, assim, o fundo está melhor, está melhorando, né? A gente pode ver também que o rendimento dele, olha só, desse ano para cá, estava nessa média aqui, né, dos 80, 90 centavos por cota. Mas ele já pagou bastante, tá? Ele já pagou bastante. Inclusive, vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é a bola de neve desse fundo. O que é uma bola de neve? Você poder investir uma quantidade, você tem uma quantidade nesse fundo e só com o rendimento que ele te gera você consegue comprar novas cotas. Então, do IRDM11, para você fazer uma bola de neve, você teria que investir, considerando a cotação atual, né, cerca de R$ 7.800, R$ 7.900 e comprar mais ou menos 99 cotas, tá? Ou seja, 99 cotas, considerando mais ou menos esse preço e mais ou menos este rendimento aqui, você conseguiria todo mês comprar uma nova cota. Ou seja, 99 cotas gerariam um rendimento aí de mais ou menos R$ 79, o que daria para comprar uma nova cota, tá? Então esse é o conceito simples aí de bola de neve. E aqui, pessoal, vamos calcular o preço justo dele, tá? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma fórmula especulativa para a gente poder ter uma base aqui, tá? Pessoal, então no IRDM11, vamos colocar aqui o rendimento anual por cota. O rendimento dele aí nos últimos 12 meses foi de R$10. Vou arredondar para cima, tá? R$10,18, 10,18. Taxa de desconto, pessoal, né? Isso aqui eu já falei várias vezes, muita gente tem dúvida, mas é porque assim, a gente tem que descontar o dividend yield do fundo, porque ele sai do patrimônio do fundo, ele não é incorporado ao patrimônio. Então a gente tem que tirar isso, né? E geralmente eu uso o próprio dividend yield. Claro, né? Isso aqui vai ser para os próximos 12 meses, então a gente teria que fazer uma projeçãozinha. Como a gente espera que o fundo vai melhorar um pouco, a gente pode considerar, né, na casa dos 13% mesmo, porque esses 13% estão distorcidos para cima por conta da desvalorização, mas como a gente espera que ele vai melhorar um pouco, então 13% eu acho que é um número legal, né? 13% para o IRDM, a gente pode ver que ele está bem próximo aí, tá bem próximo do seu preço justo, que seria R$ 78,31. Mas claro, né, se a gente for 12%, aí a margem de segurança sobe e o preço justo dele também. Então aqui a gente poderia ficar brincando, mas ele está mais ou menos do seu preço justo, tá? Considerando aí essas informações e considerando também essa fórmula, lembrando que não é uma recomendação. Pessoal, é isso, tá? Sobre o IRDM, eu acho que não tem muito mais o que falar. É um fundo interessante, a gente tem que fazer o acompanhamento aí dele para ver como que vai ficar, tá? A gente espera, né, que com essa melhora no IPCA, com essa resolução também desses ativos que estão inadimplentes, as coisas vão se melhorando, tá? Então, assim, a gente espera que o IRDM comece a se valorizar, né? E comece também a pagar um pouco mais. Quero saber a opinião de vocês, é claro. Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.